Shalom, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Hoje o nosso assunto é o mundo espiritual. Sabemos que o mundo espiritual existe, a Bíblia relata que o mundo espiritual existe e para muitas pessoas isso é uma realidade. A pergunta que eu faço é, se temos a capacidade, ou a Bíblia nos ensina, de testarmos os espíritos, para sabermos se ele é de Deus ou não? Fique ligado. Bem, irmãos, antes de mais nada eu gostaria de deixar bem claro o que vai ser analisado aqui vai ser segundo a palavra de Deus. Que a Bíblia fala que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Então, respeitando qualquer outro tipo de segmento, qualquer outro tipo de religião que tenha outros conceitos, outros valores, ninguém vai entrar no mérito de nenhuma. Então, nós vamos analisar segundo o que a Bíblia nos ensina. Muito bem, irmãos, então dando prosseguimento, nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas elas acreditam que existem visagens, fantasmas, pelo fato até de muitas terem experiências desse sentido, como também relatos. Nós vemos que na internet está cheio de relatos de fotografias, né? Determinada fotografia a pessoa tirou e aparece uma imagem de alguém que não estava lá, que já tinha morrido, pessoas que veem no cemitério, visagens, fantasmas, pessoas que ouvem barulho, as coisas se mexerem, caírem no chão. Então, nós não vamos dizer que as pessoas estão delirando, que as pessoas estão inventando, porque hoje em dia, com a tecnologia, com o poder de filmar, cada um tem um celular, a qualquer momento pode fotografar e filmar, e as pessoas têm tirado foto, filmado, e sabemos que realmente é verdade. Agora, vamos analisar segundo o que a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos diz. Segundo a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, a Bíblia nos relata que da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então nós vemos perfeitamente, sem sombra de dúvidas, que a Bíblia está dizendo que após a morte do homem, ele está destinado ao juízo e morrer só uma vez. Ele não vai reencarnar, ele não vai voltar como fantasma, como visagem, ele vai ficar aguardando o julgamento. Nós podemos observar claramente o que esse versículo está dizendo, que está destinado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Muito bem, então a dúvida que vem na cabeça da pessoa é a seguinte, então o homem não vem como visagem, não vem reencarnado, não é fantasma, e como as pessoas veem essas coisas, e como mesmo foi dito que são gravados? Bem, a Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nós sabemos que após a queda de Satanás, quando ele foi expulso dos céus, segundo a palavra de Deus, ele não perdeu os seus poderes. E a Bíblia relata que 1/3 dos anjos dos céus caíram junto com Satanás, e eles viraram os demônios. E a Bíblia diz também que nós nunca estamos sozinhos. Onde nós estamos, segundo a palavra de Deus, existe uma nuvem de testemunhas, não só do reino espiritual, como do reino das trevas. A Bíblia diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. O que quer dizer nuvem de testemunhas? Como eu falei, nós nunca estamos sozinhos. Às vezes a pessoa está em determinado lugar, aí ela, eu estou fazendo isso aqui, mas ninguém está vendo, só está eu. Eu estou sozinho, negativo. Existe uma nuvem de testemunhos. O mundo espiritual
para quem crê na palavra de Deus, ela diz que existe, como eu falei no início. Então, existe os das trevas que estão presentes e os do reino de Deus. Então, nós nunca estamos sozinhos. E como essa questão de dizer que o reino das trevas está presente com seus demônios no mundo espiritual, eles veem tudo. O que é falado em segredo e oculto, por que eu estou colocando isso? Porque a pessoa pode argumentar dizendo o seguinte, que naquelas reuniões que eles invocam, segundo os mortos, e aí a pessoa ela incorpora lá, ela entra no corpo de determinada pessoa lá, e a pessoa conversa, e aí a pessoa ela quer saber se realmente é o marido ou a mãe que morreu, e aí ela pede para contar algo que ninguém mais sabia, só sabia ela e essa pessoa, e a pessoa conta. Aí a pessoa fala, realmente é fulano, porque ninguém sabia dessa história, só eu e ele. Só que, como eu falei, os demônios, eles sabem, porque aquilo que foi feito em secreto, foi falado em secreto, eles escutaram. Então as pessoas são enganadas. E nós acabamos de ler que o Satanás se transforma em anjo de luz. Então essas visagens, esses fantasmas que nós vemos, nada mais é do que demônios que vêm confundir a mente das pessoas. Eu quero contar para os irmãos um episódio que está descrito no livro Eu Falei com os Espíritos, do autor Victor H. Ernest. Ele teve um grande destaque nesse envolvimento com os espíritos. Ele atingiu um posto de respeito entre os seus membros. E ele conta que começou a surgir no coração dele dúvidas se realmente esses espíritos que ele tinha contato eram de Deus. E ele começou a buscar, ele começou a ler, e ele chegou lendo a Bíblia, que também, como eu falei, ele estava buscando resposta, e ele parou nesse versículo de 1 João, capítulo 4, verso 2, que diz assim: deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, ele pegou, tomou esse versículo e disse: então, se os espíritos que eu tenho contato confessarem que Jesus Cristo veio em carne, eles são de Deus. O que ocorre aí? Explicando. Por que os demônios, o espírito imundo, um demônio, ele não confessa que Jesus veio em carne? Porque é a derrota dele. A vitória de Jesus na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, é a vitória sobre Satanás e seus demônios. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, e ele vai no inferno e pega as chaves do inferno, então, a partir dali, Jesus ele tem o controle dos céus e do inferno. Então, ele pôde, a morte na cruz dele e a ressurreição significa a total derrota de Satanás e seus demônios. Então, eles não admitem isso, eles negam. Então, ele tomou esse versículo e em determinada época, ele podia, durante as sessões que ele tinha, havia um pêndulo na mesa, né, que quando o demônio, o espírito lá estava presente, o pêndulo ficava flutuando. E aí ele conta que ele teve a ideia de realmente testar os espíritos. Quando o espírito estivesse presente, ele ia fazer essa pergunta. E num determinado dia lá, que teve essa sessão, que ele podia perguntar qualquer coisa dos espíritos, o pêndulo ficou flutuando e o espírito apareceu lá, e aí ele... eu posso fazer... Porque antes ele já tinha feito pergunta dos espíritos. Ele perguntava: você acredita em Deus? O espírito: acredito. Você conhece Jesus? E eles diziam: eu conheço Jesus, é um grande mestre, uma luz muito forte. Então ele já estava quase é de Deus mesmo, se eles acreditam. Mas a partir do momento que ele leu o versículo,
Então agora eu vou testar. Aí quando o espírito estava lá e que o pêndulo ficou flutuando, ele pergunta: eu gostaria que você confessasse que Jesus Cristo veio em carne. Ele conta que o pêndulo pulou bem forte assim para o lado, batendo na parede. E aí ele viu que realmente, e a pessoa que estava incorporada ali, com o espírito, que estava na cadeira, foi com toda a força para trás assim. E aí ele realmente comprovou que o espírito não era de Deus, porque ele nem chegou a falar nada. Quando ele citou isso, ele, como eu falei, houve essa reação toda. E a partir dali ele começou a ver que não era de Deus realmente aqueles espíritos. Bem, então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Como eu falei no início do vídeo, se nós podíamos testar os espíritos, nós podemos. Nós temos a palavra de Deus nos orientando, e que nós possamos tomar posse da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, não é, para nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, você deixasse o seu joinha, compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família. Fique na paz.